Eita, que o negócio aqui noite. tá pegando fogo. Hoje pega fogo aqui, hein? Hoje o negócio pega fogo. Literalmente pega fogo. Deixa eu pegar assim pra pegar eu você. Eu vi só o Xuxa pra inventar essas coisas. Ó, elemento fogo na tela. É o elemento fogo aqui. Eu tenho que tomar até cuidado com esse casaco. E o pior é que essa velhinha, suposta velhinha, tá dando um calorão. Eu já tô morrendo de calor aqui, ó. Meu, esquentou demais. Essa live do fogo. Essa live do fogo, olha o que a gente inventa. A minha sugestão era essa aqui, ó, tá vendo? Ele quis botar um incenso. Era a minha sugestão. Falei, vamos acender uma velinha, vamos acender um incensinho. Aí chega o Xuxa com isso aqui. Então, vocês já sabem o que é que aguarda vocês nessa vivência, né? Porque essa vivência, literalmente, é uma vivência que vem para mexer, uma vivência que vem para ajudar os processos de transformação e fazer e trazer esse fogo, essa alegria, essa dinâmica, porque o fogo é top, né? Em relação a essa coisa do nos acordar para a vida. Quem nos acorda para a vida todo dia é o sol. E o sol é o fogo, não é? Não, isso não é verdade, não tem como, né? O sol é que traz energia, traz vitalidade. Eu ainda estou com aquele negócio, mas eu comecei a desconfiar de uma coisa hoje, né? Não estava cedendo, não estava cedendo. Eu falei, será que eu estou agarrando muito bizunga? Não é? Eu estou agarrando muito bizunga, a gata. Eu estava falando do Luan que ele fica agarrando, mordendo, engolindo a gata, ele fica com a boca, e eu estava fazendo a mesma coisa. E eu tava. E quando a gata chegou, ele ficou assim também em casa, com esse coisa alérgico, né? E eu tô achando que é a gata, sabia? Porque eu agarrei muita gata essa semana. Mas eu estou ótimo, tá? Estamos ótimos. E eu vim falar aqui sobre fogo com Xuxa, pra gente falar sobre a nossa vivência, a nossa experiência, porque é muito mais que uma vivência, é uma experiência, e era bom a gente, antes da gente começar a falar e se debater aqui com esse elemento, a gente podia dar os recados, né? Podia começar a falar da... Então aqui são os recados. Luan, me ajuda aqui. Os recados a gente vai fazer, que eu acho importante as pessoas saberem que a vivência é uma experiência mesmo, realmente muito completa. Nós vamos trabalhar os 4 elementos, o Joel vai trazer os florais, ele vai fazer um floral especial para cada um que participar dessa experiência. Né? Nós vamos ter uma dinâmica bem pessoal, né? Porque eu há muitos anos atrás, eu juntava grupos, assim, geralmente fim de ano, eu fiz isso a primeira vez em Porto Alegre, eu até me arrependi, porque eu estava lá com 300 alunos e eu cheguei no fim da vivência lá que eu fiz em Porto Alegre, eu falei para os alunos, eu tenho uma inspiração que é essa coisa de fazer o remédio que a gente faz universal, né? Que é o remédio de todo ano novo astrológico, mas aí o Paracelso também, quando tem grupos assim, ele gosta de fazer um floral para o grupo. Só que quem tem o trabalho depois sou eu, né? Não é o Paracelso, sou eu que tenho o trabalho. Então, eu falei, não, quando eu tô com um grupo de 150 pessoas e eu ofereço fazer um floral, eu me lasco todinho. Porque é pessoal, é olhando um por um e fazendo as fórmulas e fazendo essa coisa muito dedicada, né, para cada pessoa. Então eu parei de dar essa ideia, entendeu? E aí eu voltei com essa ideia. Então, e aí ele voltou com a ideia, falou assim, Joel, o que é que você acha de dar experiência, a gente fazer assim, você como alquimista dedicar um tempo, fazer uma análise de algum trabalho para você oferecer alguma coisa para cada um. Eu falei, não, vamos fazer grupal, né? Vamos fazer uma coisa grupal. Mas eu até me proponho a fazer uma coisa individual, desde que a pessoa tenha paciência de esperar, e pelo menos o quê? Uma semana, e receber 2 em casa. E receber em casa, porque aí eu faria um mapa, né? Como eu vou ter contato com cada pessoa, esse contato é fundamental para que hoje mesmo eu atendi uma criança, a mãe falou, eu preciso levar a criança, eu falei, claro que você precisa.
A criança que eu vou atender, eu não vou atender você, eu vou atender a criança. Então tem que trazer. Então esse contato visual meu é importante, porque não dá para fazer sem eu ver a pessoa, entendeu? Até faço, mas assim, com pessoas que não levantam da cama, né? Então tá lá no Acre, tá lá nos Estados Unidos, em Lisboa, tá lá na Alemanha, eu vou dar uma olhada, a pessoa faz uma ligação comigo, eu converso um pouco e dá para fazer, mas eu prefiro fazer ser inspirado se eu olho para a pessoa. Então a gente vai introduzir isso na nossa vivência, que eu acho importante, porque a nossa proposta realmente, Xuxa, é levar transformação, é levar mudança, é levar, não é criar expectativa, tá? Porque quando a gente cria expectativa é uma coisa, né? Agora quando a gente se propõe realmente a dar um recado, fazer um exercício, para que aquilo mexa e mude a vida de uma pessoa, aí é outra coisa, né? Porque eu digo sempre assim, que o bom da minha fase, principalmente eu creio que a sua também, hoje em dia como terapeutas, como alquimistas, é a gente fazer, é aquela coisa, matar a cobra, mostrar o pau e depois mostrar a cobra morta, né? Isso. Então isso aí é fundamental em qualquer vivência. Tem um grupo Telegram, não é isso? Um grupo Telegram. Tem um grupo do Telegram que eu acho que quem Isso. quiser, para saber mais, para interagir, para tirar dúvidas, questionamentos Isso. e ter informações, também pode participar do grupo do Telegram. Então é importante que participe para a gente se entrosar e a partir daí a gente possa fazer um trabalho, né, bem legal. Eu tô tremendo assim de vez em quando, não. Isso é o Xuxa balançando a mesa, ó. Aí. E quem for fazer a vivência também, eu vou fazer um dia antes ou 2 dias antes, depende, claro, da disponibilidade do grupo. Isso vai o seu grupo que vai resolver, de fazer um encontro no Zoom de 2 horas, 2 horas Sim. e meia, onde eu vou acabar conversando, batendo papo, fazendo uma meditação bem profunda para que a gente já chegue na vivência no sábado e no domingo já com o campo mais preparado, já para ainda ficar ainda mais profundo e cada vez melhor e com mais consciência já. É porque é interessante não chegar no grupo ainda com muita expectativa, né? Claro que vai ter a expectativa natural, mas chegar de uma maneira muito mais assim, eu sei mais ou menos o que é que vai acontecer, né? Mas aí tem muita surpresa que a gente não pode nem... Chegar de coração aberto, né? Para É. receber aquilo que precisa ser recebido. Então, aqui estamos avisando aqui a empresa, né? Que no primeiro lote de 11/10 até 20/10, o público geral tem um preço, né? E um desconto de 10% para quem vai pagar à vista, tá? E tem um cupom dos 4 elementos que tem um desconto aí de R$ 1.200. Isso é muito legal porque ajuda muita gente. Então o cupom é 4 elementos. E se parcela também em 10 vezes, tá? O cupom vale até o dia 20/10. E o parcelamento em 10 vezes, tirando o cupom, vai ficar 4.800 e fica em 10 de 480. Isso aí é com empresa, dinheiro... Boa pergunta, eles perguntaram do grupo do Telegram. Aonde entra no grupo do Telegram, a gente não sabe. A gente vai saber mas já. A gente vai deixar... Já a gente vai saber, e se tiver alguém do grupo da empresa que quiser colocar aí já nos comentários ou trazer aqui pra gente o grupo do Telegram, como se escreve, a gente já passa pra vocês. Muita gente às vezes fala assim, puxa vida, às vezes é caro, mas só, veja bem. Vocês vão ter um hotel maravilhoso, que vocês vão ficar hospedados lindamente, sem nenhum custo, quer dizer, vocês já pagaram, né? Vocês vão ter um translado também, muito chique, também do hotel para o sítio, do sítio para o hotel. Vocês têm uma alimentação, vocês não precisam se preocupar com isso. E vocês têm o que há de melhor nessa experiência, que é 2 dias com o Xuxa e com o Joel, né? Então, realmente muita gente diz, Joel, você tem que atender, Xuxa, você tem que atender. A vida da gente é uma loucura, né? Que não dá para atender, porque a gente toca um monte de negócios e realmente é difícil a gente parar 1 hora, ficar 1 hora com uma pessoa. Então, quando a gente junta um grupo, é mais fácil, né? Porque ali nos bate-papos, nas conversas, nas experiências, vão acontecendo esses encontros, né? Vão acontecendo esses aconselhamentos. E isso é fundamental. É uma grande experiência. Realmente é uma grande experiência. O Joel está falando que é uma grande verdade. Às vezes eu faço assim, faço a vivência, aí na hora do almoço
A pessoa está conversando ali, comendo tranquilinha, ela faz uma pergunta, que seja para mim ou para outro, mas e ela recebe aquilo e aquela ficha que ela precisava cai, porque ela teve esse momento de interação muito maior, né? Por estar 2 dias inteiros, né? No almoço, batendo papo livremente. E uma oportunidade como essa eu não perderia. Eu conhecendo o Xuxa e o Joel, eu não perderia de jeito nenhum. Não é? Eu não perderia, porque realmente é uma oportunidade. Encontrar 2 pessoas são difíceis, né, de se encontrar, é difícil, não é fácil, a gente não é fácil, né, porque a gente faz muita coisa, a gente tem muita atividade no nosso dia a dia. Então, por favor, quem tem a oportunidade, participe, tá? Participe. Quem puder, invista, é um investimento. Eu vejo uma coisa que eu percebo assim, nesse mundo da terapia, o mundo do autoconhecimento, da expansão da consciência, do autocuidado, é que quando você vai fazer algo, você pensa como se estivesse jogando ou gastando. Não, é um investimento em você. Qual é a pessoa e a coisa mais nobre para você investir? Seu tempo e seu dinheiro, se não você mesmo. Porque quando você investe numa vivência, num curso, numa formação, não importa no que você investir o seu tempo e seu dinheiro, você vai colher benefícios. Porque se você tiver mais equilibrado com os florais, tiver com maior paz, maior tranquilidade, com mais autoconhecimento, sua vida vai ser mais próspera, você vai ter mais abundância, você vai gastar menos energia com aqueles pensamentos que te tiram teu foco, você vai focar naquilo que te importa, e muitas vezes você está na dúvida, muitas vezes você está perdido, para onde eu vou, o que eu faço, e nessa vivência em 2 dias, eu não vou dizer que eu garanto, mas eu quase garanto que você vai sair de lá com muito mais clareza do que você quer da sua vida. Quais são as coisas que às vezes estão te atrapalhando, te tirando do teu rumo para você alcançar aquele sonho que só você pode alcançar, só você pode realizar. E ajudar esse equilíbrio dos elementos, com certeza isso vai também te ajudar a encontrar um equilíbrio maior na sua vida, porque como dentro, é lá fora. É fora. O que está fora está dentro. Então, esse equilíbrio, essa harmonia entre dentro e fora é fundamental. E nós temos mais 4, nós temos mais 1, 2, 3, 4 encontros. Mas, aliás, são mais 3 encontros. Além de hoje, dia 17, dia 20 e dia 27. E dia 13. E dia 13. São mais 4 encontros. São mais 4 encontros. Dia 13 do 10. A gente vai falar encontro, cada encontro desse a gente vai falar, vai fazer uma síntese depois e vai falar ainda dos outros elementos. Hoje a gente vai se dedicar a falar do elemento fogo, né? O elemento fogo, o elemento assim básico da vida é o elemento fogo. Sem fogo, os outros elementos praticamente eles não vão invalidar os processos de todos os elementos, porque o fogo é o primeiro, né? Então ele é que detona o processo inteiro nosso. Ele é o fogo que faz isso. Uma das coisas que eu fico assim muito indignado às vezes é as pessoas não entenderem como esses elementos funcionam dentro da gente, no nível fisiológico e no nível de temperamento. Nossos temperamentos eles são temperados pelo tempero dos elementos, né? Então isso é fundamental, você encontrar esse tempero. Se você não encontra esse tempero e não sabe temperar, você não se alimenta. E você sabe que nem só de pão vive o homem, mas também do alimento que vem do espírito do homem. E esse alimento que vem do nosso espírito, ele tem que ser traduzido. E como é que ele se traduz, esse alimento? Através dos elementos interiores e exteriores. Então, quando você traz o elemento para você, depois você usa esse elemento, metabolicamente falando, para você fazer uma gestão melhor, né, da pessoa que você é, de como você agir diante de toda essa complexidade que é a vida. E quando você tem a noção e a consciência dos elementos, essa complexidade ela fica muito mais dominada, ela fica mais simples, ela fica mais natural de acontecer, porque você dá fluidez através desses temperos. É como se fosse ali montando o seu alimento da manhã, o alimento do almoço, o alimento da tarde, o alimento da noite. E a partir daí você vai colhendo o quê? Você vai colhendo o que você metaboliza com eles, né? Então, se você tem coragem, se você tem força, se você tem essa coisa do enfrentamento, é claro que
o medo se afasta de você, né? Então tem essa consequência, né? À medida que você se alimenta da coragem, o medo já era, né? Você se alimenta da terra, quando você pensa, você faz. Quando você se alimenta do ar e você pensa, nossa, eu preciso de um discernimento, eu preciso decidir sobre algumas coisas. Você vai lá e decide com muita naturalidade. E quando você se alimenta da água, você vai fazer tudo na sua vida fluir. Isso é fundamental. Porque é uma das coisas hoje que a gente vê muito, né, Xuxa? Aí no nosso dia a dia, essa coisa é um problema para as pessoas, às vezes. Elas são tão criativas, elas vivem tão bem assim, aparentemente, mas elas não têm fluidez. Então, tudo empaca, né? Fica aquela coisa atrapalhada, ou então elas têm que se esforçar muito para que realmente as coisas entrem num movimento. Mas aí ela gasta 10 para ganhar 1, não é? Ela não gasta 1 para ganhar 10, é diferente, né? Só mais um recado. Vai ser nos dias 5 e 6 de novembro no nosso sítio Paz e Bem, em Cotia, tá? Então essa coisa de onda, deslocamento, hotel, nada disso vocês São precisam... 54 vagas, né, João? 54 vagas, porque é um vagas. evento exclusivo. 54 vagas, né? De tarde a gente vai ter uma roda de fogueira, vamos comemorar a vida, vai ser bem legal, tá? Os bônus que tem na nossa vivência é um floral personalizado de acordo com o mapa. Então eu vou colher, né, as assinaturas de cada um, o mapa. Eu quero fazer um floral personalizado, que ideia dele, né? Mas eu vou me dedicar a fazer um floral personalizado para cada um que estiver lá, com a nova tecnologia de Jondi, né? Onde você tem toda uma coisa... É incrível, sou testemunha viva desse processo do John de novo. É incrível. Então eu vou fazer uma... Vai ser uma bomba aquilo lá, né? Porque eu tô tomando também, tô adorando, inclusive eu tô um pouco surtado, também, além da bizunga, tem o bizungo Jondi, né? Então tem esse floral personalidade, tem um encontro prévio com Xuxa, com a meditação, o kit Biotesla, que aí vocês podem tomar junto com aquilo que eu vou preparar particularmente para cada um de vocês, e vai ter também disponibilizando, a gente vai fazer muita vivência com um óleo essencial, que é um óleo sulfúrico, um salino e um mercurial. Eu já fiz essa experiência com outros grupos, e é uma coisa incrível, impressionante, tá? É uma coisa que vai além do perfume, além do cheiro, vai muito além até do que eu digo do trabalho do óleo essencial, porque parece que aquilo imanta um espírito novo, uma coisa nova, é muito bom. Me perguntaram ali no Instagram, no meu, eu estava falando, eu sei que o elemento é fogo, mas a pessoa perguntou sobre as emoções quando você estava falando do elemento água, que não flui. E as emoções, como que elas ficam? Como que elas atravancam se você não está em harmonia nos elementos? Como é que fica a emoção de quem está com o elemento fogo ou exacerbado ou em falta? Os elementos, eles têm uma questão super importante, né? Vamos falar de um por um, né? Um por um elemento, né? Quando você fala em ansiedade, né, que você viu aí uma pessoa falando sobre ansiedade, a ansiedade, ela também pode ser dada pelo fogo. A ansiedade é muito interessante. Tem um estudo de Paracelsus muito legal. É um estudo de Paracelsus que ele fala sobre a febre. Quando eu vi aquilo escrito febre, nesse postulado alquímico muito antigo do Paracelsus, eu até pensei que era febre mesmo. Eu achei que era febre. A febre mesmo, né? Mas assim, isso é só uma consequência. Tem, até algumas pessoas desenvolvem a febre quando ela somatiza esse desespero, essa doença, essa loucura, ele faz essa febre, e quando faz é até bom, porque você aí não enlouquece, entendeu? Mas assim, por exemplo, vamos falar da ansiedade, né, que é o assunto aqui que a pessoa tocou, né? É a pop. A ansiedade ígnea. É uma ansiedade quente, né? Então é aquela pessoa que tem um excesso de fogo e ela tende a fazer 300 coisas ao mesmo tempo, mas ela não consegue concluir nenhuma. Então, o que adianta você querer fazer 10 coisas se você não vai concluir nenhuma?
não é? Nenhuma, não consegue concluir. Porque do 1 ela vai para o 2, do 2 vai para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, às vezes está lá no 5, volta para o 1, aí vai para o 9, depois volta para o 7, vai para o 8. É uma confusão. Essa ansiedade ígnea, ela é muito quente, a pessoa sente essa febre que é um esquentamento mesmo, e elas são aquelas pessoas que ficam muito vermelhas, podem ter uma tendência muito grande a criar, por exemplo, a hipertensão arterial, que é proveniente dessa ânsia do fogo, causada pelo fogo. Então isso não só se dá com gente que é excesso de fogo, não. Ela pode se dar também com pessoas que, em dado momento da vida, ela tem 10 coisas para fazer. E ela não consegue saber por onde ela vai começar. Isso não dá foco, ela tira o seu foco, porque você se perde num universo cheio de informação. Você cria essa mecânica do fogo para dar conta de tudo aquilo, mas aí a ânsia não vai permitir que você conclua. Uau. Então você fica girando só no fogo. Só no fogo. Então eu conheço muita gente que faz assim, Joel, não, fogo, o problema do fogo não é eu tenho muito fogo para fazer muita coisa. O meu problema é que eu não concluo nada daquilo que eu começo. Então isso é bem interessante, essa ansiedade. E uma pessoa que tem, por exemplo, uma ausência do elemento fogo, ele também pode ter uma ansiedade. E aí a ansiedade dele é exatamente o contrário. É ele se deparar com as situações e ele não tomar absolutamente nenhuma iniciativa. Fica parado, ele fica completamente parado, isso. Tem um monte de gente que procrastina mesmo. Ele procrastina, ele fica assim, parado e muitas vezes até querendo entender o processo. Ele quer entender porque é que ele não vai adiante, porque é que ele não pula, ele não salta, ele não consegue dar um passo. Então é muito interessante para a ansiedade. E olha que legal isso que você trouxe, me caiu uma ficha muito legal relacionando a que você estava falando antes. Lá no começo você falou da coragem, da confiança, que o Joel falou do elemento fogo. E olha como a fé está inserida no elemento fogo. Sim, é por isso que a fé acende a vela, né? A fé acende o incenso. Porque para você dar esse passo no escuro, para você ir tomar uma decisão para uma ação que você está ali, como você falou, procrastinando, perdido, não sabe para que rumo ir, o que é tão importante quanto a fé, a confiança e a coragem para ir? Então é a falta do elemento fogo. Fogo. Uau, que legal. E tem uma coisa bem interessante, vou até fazer aqui nesse papel. Que legal. Uma coisa bem interessante é que assim, ó, quando você tem o universo alquímico, ele adora triangular as coisas, ó, ele adora, tá? Me dá uma caneta grossa aqui, Paloma, para eu desenhar, nossa farmacêutica. Aí já vou falar que nas meditações, na vivência, eu já estou programado a trabalhar exatamente isso, que a gente foque visualizando o que você quer fazer, trazendo ela para o presente e vivendo isso como se já tivesse acontecido, que isso é uma das ferramentas mais poderosas de realização, da lei que eu chamo de lei de cocriação, da lei da criação. Então, só para trazer aqui que tem a ver com as meditações também que vão ser trabalhadas. Isso de tirar da estagnação e você criar aquele sonho que você quer. E dar o salto, né? Isso é fundamental. Eu estava falando dessa coisa do elemento, né? O elemento. Você pode pegar elemento de maneira isolada, né? O fogo, a terra, o ar e a água. A gente vai falar do fogo hoje, depois a gente vai falar da terra, da água, do ar, né? Mas isso vale para todos os elementos, tá? É essa figura aqui, ó. Essa figura triangulada. Para a alquimia, a figura triangulada é fundamental, onde ela coloca tudo dentro da figura triangulada e a partir desse desenho, dessa estrutura triangulada, ela vai considerar, ela vai desenvolver todos os seus postulados. A alquimia tem essa neura, né? A ciência também, né? Se você pegar, por exemplo, hoje, toda a nossa química, física, tudo, você tem, por exemplo, lá, principalmente a química, na tabela periódica. E a tabela periódica nada mais é do que cada átomo da tabela periódica, cada elemento da tabela periódica é um triângulo. Porque é só próton, nêutron e elétron. O que vai mudar do hidrogênio para o oxigênio é a quantidade de próton, de nêutron, de elétron.
Ah, o ouro é a quantidade de próton, nêutron e elétron, mas é igualzinho ao oxigênio, ele é igualzinho ao hidrogênio. O chumbo é igualzinho ao hélio, ao gás hélio, o mais leve, e você bota o chumbo lá, iguais, são duas coisas iguais, feita de próton, nêutron e elétron. Se você vai, por exemplo, na nossa cultura, principalmente religiosa, você vai ver quem? Você vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é isso? Sempre. Você vai ver, não é? No nosso corpo, o que é que a gente vê? Cabeça, tronco e membros. Não é? Numa família, você vê o pai, a mãe e o filho. Para ser uma família, tem que ser pai, mãe e filho. Então você vê a triangulação, ela está sempre presente. E hoje, particularmente, né, a gente está falando de uma triangulação, de um postulado alquímico que é o fogo. Que é o fogo. Tentei desenhar aqui. Deixa eu caprichar aqui. No fogo. Tá vendo o fogo aí dentro? Vocês estão vendo? É muito fogo, né? Então, para a alquimia, tudo aquilo que ela foca, então vamos focar no fogo, ela desenha sempre um triângulo em volta. Então isso é uma coisa bem legal. Você sabia disso? Não. Não sabia? Por quê? Porque a partir daí a gente começa a desenvolver e entender o tema, né? Quando você vai, por exemplo, na astrologia, você encontra quem na astrologia? Você encontra 3 signos de fogo. São 3, né? Então você tem Áries. Eita, essa minha caneta, Paloma, que tu me desse aqui, tá? Cruel. Ó, você tem Áries, você tem Leão e você tem o Sagitário. Pronto. Então, para alquimia, tá? Você tem um primeiro fogo, que é esse central. Esse fogo, quem é? É o fogo da fogueira. É o fogo do incenso que está aqui queimando do lado da gente. É o fogo que estava queimando dentro dessa tigela aqui, ó. Esse é esse fogo aqui, viu? Ó, é esse fogo. Pronto. E em volta dele, quem tem? A inteligência maior do fogo, que é essa triangulação. Então, quem é Áries? É o guerreiro. Áries é a coragem, é a força, a coragem, não é? É o ariano, né? Leão é o outro cara do fogo, só que é um fogo diferente do Áries. Aqui é um fogo onde ele coloca muito para ele, o fogo do ego, né? De se ufanar, de se achar o máximo. Do palco. Um é do palco, um é o fogo do soldado, o outro é o fogo do general, cheio de medalha. Eita, nós! E o fogo do Sagitário é o fogo daquele que acredita e que tem um ideal, que tem uma crença mesmo. Eu quero fazer uma pergunta depois. Como é a relação de Leão com Sagitário, que eu tô vendo a mãe e minha filha? Então, esse fogo, a ideia da alquimia é fazer a integração, eles têm que se integrar, né? Então aqui, ó, eu fiz um desenho aqui, ó, deles se integrando, né? Se você começar a reproduzir esse desenho todinho aqui, esse desenho como ele está aqui, você vai ter o nascimento aí da flor da vida. Em qualquer ocasião, você sempre vai repetindo isso aqui, você vai ter o nascimento da flor da vida. Então, esse fogo é o fogo primário, aquele fogo mais básico, é o fogo da fogueira. E o que é que cerca ele? Cerca um fogo que tem uma inteligência emocional, que tem uma inteligência superior. E essa inteligência tem que estar fechada, ela não pode se dar mal um com o outro. Eles têm que se dar bem. Por exemplo, o guerreiro, se ele não tiver amor próprio, como o leonino, por exemplo, ele não é um bom guerreiro. Se ele não se valoriza, ele não é um bom guerreiro, né? O leão, por exemplo, se ele se achar só que ele é um general e nunca achar que ele é um soldado, ele vira o quê? Uma soberba, uma arrogância. Então isso aqui, eles têm que estar interligados, eles não podem se separar. Eles têm papéis assim que são específicos, mas eles não podem se separar. E o guerreiro, que é o Sagitário, que é o dos ideais, né? Como é que pode existir, por exemplo, um general que não tem ideal? Se ele não tem o Sagitário, ele não existe. Não é? Ele é um general burro, fraco. Assim como um soldado. O soldado vai lutar uma batalha sem ter um ideal. Então, essa é a alma do fogo. Então, muitas vezes a pessoa, quando ela não tem o fogo na sua base, até na alimentação, se ela não come uma comidinha lá, de vez em quando apimentada,
uma proteína, uma coisa mais forte que dê fogo para ela, né? Ela pode, depois de algum tempo, até começar a prejudicar a inteligência emocional do fogo nela. Entendeu? Então ela pode começar a perder, inclusive, a expressão do guerreiro, a expressão do leonino, a expressão do sagitariano dentro dela. Então é muito interessante o estudo dos elementos. Não, importantíssimo. É muito importante, porque se você não tem essa noção, se você não mexe nessa química, você pode estar ao longo de um tempo, ao longo de anos, você pode estar prejudicando a sua vida como um todo. E nem sabe. Nem sabe, não tem consciência. Tem uma coisa, uma vez eu atendi uma mulher que estava com um câncer de mama, para morrer. Já ela andava com câncer de pulmão, desculpa. Ela andava com um bojozinho de oxigênio embaixo do braço pendurado assim. Ela falava comigo e eu dei remédios, ela melhorou, depois voltou. Eu não me conformava com aquilo. Aí depois eu dei outra bomba a ela, porque eu não via a morte nela, né? Porque tem gente que a gente vê, dá pra ver. A gente não, né? Vamos deixar bem claro. Que não é a gente assim com essa facilidade toda, não. Dá pra ver, entendeu? Ele vê, e eu não claro. via, eu dizia, gente, que coisa estranha, porque eu vejo tanta vida nela. E aí foi quando eu comecei a estudar astrologia. E eu estava muito empolgado, eu falei, vou fazer o mapa dela. E aí quando eu fiz o mapa dela, que eu olhei, você imagina, ela tinha aspectos muito densos, pesados, no signo de Sagitário, no signo de Áries e no signo de Leão. Eita. Né? E qual é o principal, o que é que alimenta o processo tumoral? É exatamente a incapacidade que esse processo tumoral tem de produzir a regeneração. Então ele produz o contrário, né? A degeneração. E é engraçado porque quando você vê o estímulo para se curar o câncer, o corpo dá através do enxofre. E o enxofre é quente, né? O enxofre é fogo puro, entendeu? E se dá através do enxofre. Você precisa muito do enxofre para você ficar curado de um câncer, para você se regenerar, se autorregenerar. Então uma das coisas mais incríveis que eu vejo na alquimia é essa percepção, né? Que está tudo amarrado, que está tudo integrado. Então quando a gente se propõe a fazer uma vivência, uma experiência com meditação, com vivências, com coisas bem fortes e também químicas que a gente pode tomar, é a gente retomar essa consciência, né, de que o elemento é fundamental como base dos nossos sentimentos, emoções, os arquétipos, porque é só como a gente se expressa, né? E aí essa mulher, quando eu percebi essa coisa nela, eu falei, o que você faz na vida? Ela falou assim, não, tenho uma empresa, mas eu não me envolvo com isso. Eu digo, você vai se envolver. Não, mas é meu marido que manda lá há 30 anos. Eu digo, agora você vai mandar ele para fora da sala dele, porque você vai assumir a empresa. Está bem na mão dele, não está uma porcaria. Eu digo, pronto, é uma oportunidade que você vai ter. E essa mulher se curou e está viva até hoje. Então isso fazem 20 anos. 20! Ela tinha 3 meses de vida. Fazem 20 anos. E foi uma coisa muito interessante, porque depois eu encontrei, ela estava ótima, e ela falou para mim assim, eu fiz tudo que você mandou. Fui na empresa, mandei ele sair da sala, mandei ele arrancar tudo de lá e disse assim, agora quem manda aqui sou eu. Então, onde eu mexi? Eu não mexi no corpo, eu não fui no tumor, eu fui aqui. Eu fui nessa inteligência, eu fui nessa triangulação, eu fui na alma do elemento. Então, quando eu e Xuxa e eu se propõem a fazer uma experiência, um encontro desse, a gente quer ir aonde? Aí, na inteligência, na alma. A gente quer ir na alma do elemento, aí não quer ir nela, não vai ser fogueira. Vai ter a fogueira, vai ter o simbolismo da fogueira, vai ter a água quase que no estado sólido. Que eu quero fazer uma banheira de gelo, uma piscina de gelo, só para avisar. Não, foi muito engraçado quando a gente começou a pensar na vivência, foi uma coisa muito espontânea, né?
a gente começou a ficar mais chegadinho um com o outro, porque era sempre muito difícil, né? Encontrar o Xuxa me encontrar. Começou a acontecer umas coincidências, né? Muita. Se encontrava no shopping, se encontrava em restaurante, se encontrava andando de carro, na assim. rua, dizia, vamos liga pra mim, vamos tomar vinho, vamos fazer festa, vamos fazer farra. E um dia lá, a gente estava no sítio, algumas atividades ele participou, porque ele também fez alguns cursos, e aí eu comecei a falar, porque ele falou, a gente podia fazer uma vivência aqui, não é? Aí eu olhei para ele e falei, você sabe que eu fazia vivência? E eu dei mais ou menos uma ideia da vivência para ele. Aí ele falou, eu tenho muita ideia, porque ele tem essa experiência. Só que o jeito dele é diferente do meu, né? O meu é um jeito mais discursivo, né? Vocês veem que eu gosto de falar, né? Eu adoro falar. É mais discursivo, o meu jeito é mais... E o dele é mais prático, o dele é mais dinâmico. Ele vai trazer todo mundo aqui para o meio do triângulo, né? E eu vou levar com o meu discurso, a minha alquimia, vocês aqui para essa triangulação, né? Enquanto que o Xuxa aqui no meio vai agitar o elemento em você e vai despertar a importância que tem de manter essa fogueira acesa. E aí depois você transcende tudo isso e encontra essa consciência que é você, para você botar isso tudo na tua vida, para você encontrar essa força interior, falando do fogo, dessa coragem, desse elemento que está aí em você, que está aí pronto para brilhar, essa luz que é sua, é única, e muitas vezes a gente tem alguma pessoa na nossa vida lá atrás que deixa alguma coisa na sua cabecinha que você pensa, você não é capaz, que você não pode. E são coisas pequenas, mas que elas são enormes, porque você pensa no seguinte, lá dentro no oceano tem uma bolinha lá no fundo do oceano, ela vai subindo, 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 e quando ela chega na superfície, é uma bolha enorme. Um tsunami, né? Quem já brincou com isso embaixo d'água, de fazer uma bolinha debaixo d'água, eu sei porque eu vivi fazendo isso na minha vida, e ver aquela bolinha crescendo, até para matar treino, para ficar debaixo d'água, eu fazia isso enquanto o pessoal ia treinando, eu ficava escondido debaixo d'água fazendo bolinha, quando eu era mais novo. Você percebe que dentro da gente uma pequena coisa se transforma em algo muito grande na superfície. Mas tem coisas que você não sabe, está desconhecido. E esse mergulho que o Joel falou aqui para dentro, ele é muito legal, porque você encontra e às vezes destrava essa sua chama, esse teu fogo pela vida, essa tua vitalidade, essa tua energia, essa coragem, essa aceitação, essa fé que vai te levar, de novo, a realizar aquilo que você deseja realizar. Não o que os outros desejavam para você, mas aquilo que você sonha, que você quer. É encontrar o seu verdadeiro ser, encontrar a sua verdadeira vontade de estar aqui, nesse plano, seu propósito de estar aqui, vivendo aqui. É isso, a vivência tem tudo isso e muito mais. E mais um né? pouco. Você sabe que... Você estava falando aí, você vai falando, muita coisa vem na minha cabeça, né? Dessa experiência que eu tenho de atendimento, dessa experiência que eu tenho com alquimia. Eu fico tão impressionado, às vezes, as pessoas chegarem para mim e falarem assim, eu não tenho vontade. Eu não tenho ideal. Eu não tenho amor próprio. Eu acho isso incrível. Incrível. Alguém perguntou, Joel, desculpa te cortar que eu acabei de ler antes que eu esqueça, como faz para fazer a inscrição? O Joel vai colocar na bio dele, eu vou colocar na minha bio sobre a inscrição, eu vou postar o link no Instagram, também no Stories, o Joel vai postar no dele, vai postar também no do Alchemy Lab. Então, acabando essa live, já vai ter todas essas informações, e agora, nessas primeiras semanas, enquanto tem a live, tem esse desconto, né, de R$1.200. E paga 10 vezes. Vai ser bem legal. Só o que vocês vão ganhar de remédio, vocês já pagaram aí. Tem muita coisa. A gente quer realmente fazer uma vivência top. Para que você que venha, saia inspirado. Para que você saia daqui transformado. E você sabe que esses remédios que eu vou fazer com o meu kit, tá? O
kit guru, que eu chamo de kit guru. Eu sou o primeiro kit que eu fiz do John Dee, que é o que ele toma. É o que ele toma. E eu vou dizer, é o que ele toma. é demais. Mas é muito o bom, kit né? guru é bom demais. Eu gosto muito do John Dee, sabe por quê? Porque o John Dee, ele tem uma coisa muito com o antracito, com o diamante, né? O antracito, o diamante, antes de ser diamante, ele é um antracito, ele é um carvão, né? O antracito já é um estágio do carvão muito duro, porque ele sofre pressão em alta pressão, alta temperatura e assim 30 quilômetros de terra, de faixa de terra em cima dele, né? Mais um pouco ali, vai pressionando ali, ele vai virar diamante. O que é que tá dizendo? Isso aqui é pra Paloma. Ah, tá, é pra Paloma. Um presente pra Paloma. É que as pessoas estão perguntando na live, aí eu vou pedir pra Paloma entrar na live e responder algumas perguntas que estão ali surgindo. Quando é a data, pra gente continuar a live sem poder, mas eu quero que vocês tenham as suas respostas. Eu não consigo ficar lendo lá. Ele é covarde, ele botou um negócio desse tamanho, umas letras desse tamanho, que dá para o pessoal dele aqui, ele consegue ler. Ó, fizeram uma pergunta ali. O meu ali, ó, e ele lê, eu não consigo, eu não enxergo isso aí. É muito pequenininho. O Instagram podia deixar a gente fazer live em computador, em iPad, porque aí é tudo grande, aí dá para ver melhor, né? Mas não dá, né, para fazer no iPad. Não sei, acho que não pode dá pra não. fazer? Eu já tentei. Eles não deixam, sabia? Olha que malandros eles são, mas tudo bem. Alguém né? perguntou se eu tomo o seu floral. Há 2 anos eu tomo o floral do Joel com o atendimento do César. 2 anos que eu fiz todos os atendimentos. Um dia eu vou fazer uma live de casa, porque eu faço questão de mostrar a sacola que eu tenho de floral. Ele tem uma verdadeira... Faz 2 eu vou anos. tirar esse negócio E daqui. vou dizer... Eu tô tossindo, né? Eu vejo as mudanças na ó, minha vida. Que eu tô tossindo. Eu vi as mudanças vou colocar bem na vida das pessoas ao meu redor. Porque dos últimos 2 anos pra cá, desde que eu comecei a fazer o tratamento e o acompanhamento com os florais do Joel, eu não dou mais presente. Você sabia disso? Que eu não dou mais presente de aniversário? Eu não dou mais presente de aniversário para as pessoas que eu amo, da minha família. Eu falo o seguinte, ó, seu presente é 1 ano de terapia. Vai, faça. Ah, mas eu não acredito, não importa, só toma. A minha é assim, ó, não enche meu saco, tá o presente, tá pago, agora só... O teu papel é pegar o frasquinho, ir na consulta e tomar o floral. Porque é incrível como a pessoa sente isso. É tudo que a gente tá falando, né? É você se harmonizar, você se conhecer, você se ir pra conhecer vida. É fundamental, né? Se conhecer é fundamental. Lidar com a vida, e essa mecânica, né, que a gente tá falando aqui de elemento, essa mecânica de elemento, você conhecer, você dominar isso, é fundamental. É fundamental. Né? Hoje, assim, a minha dinâmica de dia a dia é fogo, terra, ar e água. Fogo, terra, ar e água. E aqui fogo, terra, ar e água. O Joel botou do bônus especiais, o kit do óleo, né, da substância. Você sabia que a Cleópatra saía da Grécia, saía de lá para ir até o Egito pegar com os faraós lá, pegar lá com os mestres os óleos essenciais? Tem na parede, lá no Egito, uma pintura onde ela tá pegando os potinhos de óleos essenciais. Inclusive quando ela ia na cidade, né, ela tinha que passar os óleos por onde ela passasse, então as pessoas sabiam que Cleópatra ia desfilar, que ela ia passear, Exato. Que ela ia passar, por causa do cheiro, né, por causa do cheiro dela. Um dos óleos essenciais que ela gostava muito era o de rosas, mas tinha alguns outros óleos que ela adorava. Aliás, é muito interessante, a aromaterapia egípcia é ela que criou a mumificação, né? A mumificação tem uma base ali de aromaterapia egípcia. Então, quando eles faziam a limpeza, né, no corpo, ele era embalsamado com óleos essenciais. Tudo aquilo era embebido em óleo essencial. Tem história muito interessante para contar. Eu não sei se você sabe, não sei se você conhece essa história. Essa história é real, isso é real, tá? Não é invenção não, porque parece filme de terror, mas não é não. É uma história meio louca mesmo, que aconteceu na Idade Média, na Europa. Aquele povo rico, o que é que eles faziam? Eles
iam no Egito, então eles traficavam, né? Era um tráfico de múmia. Então o que é que eles pegavam? As múmias, eles cortavam os pedacinhos daqueles tecidos, fazia chá de múmia. E o chá de múmia ele se espalhou na Europa, as classes mais ricas tomavam para não pegar a peste. Ó. Então você imagina que coisa incrível, né? Uma coisa está lá enterrada 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, você vai lá, recorta, faz um chá e toma para não pegar a peste. Porque ainda tem a química, né? A influência do óleo essencial. Então ficou muito famoso na época da Idade Média, principalmente na época da peste negra, as pessoas tomarem chá de múmia. Aí só podia rico, né? Porque as pessoas mais humildes, mais pobres, não conseguiam comprar, que era uma coisa caríssima, valia peso em ouro, e esse tráfico durou algum tempo e também foi responsável também por dizimar, né? Muitas múmias foram dizimadas por causa do tal do chá de múmia. Não sei se eu ia tomar Eu isso, também não. Eu não sei se eu teria essa coragem. Mas uma coisa muito interessante de avaliar, uma coisa bem interessante o sistema imunológico do nosso corpo, o grande estímulo dele é com o elemento fogo. É por isso que uma pessoa que diminui o elemento fogo, ela fica apática. Por isso que ela fica fraca. Por isso que ela pega tudo que vem na direção dela, ela pega, porque ela não cria defesas. Então uma característica da falta do elemento fogo no nível fisiológico, dinâmico, biológico, não, essa fumaça aqui está ótima, né? Do nível biológico é exatamente quebrar a tua resistência. Então você imagina agora, né? A gente teve uma época agora que a gente tinha que ter cultivado bastante o elemento fogo, né? Porque o fogo, você vê pela natureza, né? Quando você vai acampar de noite dentro de uma mata, você acende uma fogueira. E por que você acende uma fogueira? Porque nenhum bicho vai chegar perto de você. Nenhum animal. Porque eles temem o fogo. Os bichos temem o fogo, porque o fogo dos elementos ele é o mais revolucionário, porque é aquele que tudo transforma. A natureza se renova através do fogo. Então é uma coisa muito interessante isso, porque dentro da gente, por exemplo, o fogo, ele funde os ossos, melhora muito o metabolismo nosso, é o fogo. A gente precisa de temperatura alta aqui, para digerir, para produzir ácidos, e a gente precisa de temperatura alta também para esquentar a medula óssea vermelha, nos ossos que tem a medula óssea vermelha, para produzir células de defesa, que vem daquelas primeiras células tronco. Então é uma coisa muito interessante isso, né? Explorar ao máximo o elemento fogo no corpo também para isso. É esse elemento que está aqui. E olha que legal, fazer isso logo agora no final do ano, numa vivência, numa experiência onde você depois vem as festas de final de ano, há novas resoluções para que você comece o ano de uma maneira com muito mais vitalidade, com muito mais força, com muito mais coragem, para que você realmente faça diferente no próximo ano ou nesse final de ano na sua vida, porque as pessoas, eu vejo elas muito vindo para mim para falar, eu quero um resultado diferente. Pá, mas não faz nada diferente. Você quer um resultado diferente e continua fazendo as mesmas coisas. Precisa fazer coisas novas, coisas diferentes. Que nem como o Joel contou a história da mulher. Ela teve que fazer algo diferente. Ela teve que pegar e falar pro marido, sai da empresa, agora quem toca sou eu. Quer resultado diferente na empresa? Tira ele e toca você. Quer resultado na sua saúde? Tira ele, fica você e equilibra isso. E aconteceu que ela conseguiu melhores resultados na empresa, com certeza, e teve um melhor resultado na saúde e na vida dela. Então, é isso que a gente quer trazer, que pode ser com a vivência, não importa, mas quer resultado diferente na tua vida, na sua profissão, nos seus relacionamentos, você precisa fazer algo diferente, você precisa investir autorresponsabilidade, autorresponsabilidade. Né? Independente de na vivência ou não, a autorresponsabilidade
é quem vai te levar, sim, para você realmente fazer a diferença, né? Para você e para aquele que está ao seu redor, né? No seu entorno. O elemento fogo é um elemento muito interessante, né? Você vê. Eu fui dar curso de tarô e foi uma pessoa fazer o curso de tarô. E aí uma pessoa muito interessante, né? Essa pessoa. E aí ela super chorona. Eu falei, nossa, você tem excesso de água. E às vezes uma pessoa que tem excesso de água apaga o fogo dela, né? É natural, né? Fogo, quem apaga o fogo é a água ou a terra mesmo, às vezes apaga o fogo. Mas a água é o que a gente mais conhece, né? O bombeiro lá joga a água, apaga o fogo. Então eu comecei a conversar com essa pessoa e ela, inclusive ela estava lá no dia que você estava fazendo o John Deere, ela estava lá, essa pessoa estava lá. E é incrível porque ela tem a galinha dos ovos de ouro assim, ó, na mão dela. Ela tem um sucesso garantido já. Quem é de vocês que está assistindo a gente aqui que tem um sucesso garantido? Difícil, né? A pessoa ter um sucesso garantido. A pessoa tem que lutar muito para ter sucesso. A pessoa tem que botar o fogo assim em dia para ter sucesso, né? E ela já tem um sucesso. Não, ela garantido. tem um sucesso incrível, é incrível. Inclusive até financeiro, a gente pode traduzir o sucesso dela financeiro. Mas ela não vai. Ela não vai. Aí de vez em quando eu encontro ela, eu faço uma vivência e encontro ela, eu faço um curso e encontro ela, eu faço uma... E eu falo, cadê? Você já fez aquilo? Ah, eu não fiz ainda, porque... Aí começa a arrumar um monte de desculpa e eu falo, olha, se dependesse de mim, eu enfiava uma tocha de fogo no teu rabo, porque não é possível que você não tome uma atitude, não tome uma iniciativa. É incrível. Eu digo, tanta gente reclama porque não tem a galinha do ovo de ouro, não tem nem galinha de ovo comum para comer, não é? Tem até fogo, mas não tem ainda grandes oportunidades. Ela vai ter que cavar e construir. E essa pessoa tem tudo. Não sei nem se ela está me ouvindo aqui, porque ela, toda vez que eu encontro com ela, eu dou tanta bronca, né? Eu acho que e aí ela chora, chora, você viu? Ela chora e eu exponho ela assim publicamente, acabo com a vida dela. Talvez ela até esteja me assistindo aqui e eu estou aproveitando mais uma oportunidade para dizer para ela assim, pelo amor de Deus, acenda esse fogo. Começa. Começa, pelo amor de Deus, porque tá... Ela agora deu um salto, né? Naquele dia ela até fez uma propaganda, não foi? De que algumas coisas estavam acontecendo, mas ela tem condições de fazer muito mais por muita gente e ela tá marcando toca. É isso que já dando outro spoiler. Isso é a construção de uma das coisas que eu vou fazer na vivência, na parte prática. Uma das coisas é, cara, você precisa, isso eu posso dar a dica aqui pra você. Não precisa vir na vivência para isso, mas, cara, coloca no papel. Medite em cima. Coloca no papel o que você tem que fazer. E no dia seguinte, faça. Faça. Quanto mais coisas você colocar num pedacinho de papel, coisas bobas. Por exemplo, eu vou dar uma coisa boba aqui, simples. Eu vou acordar 8 horas da manhã. Bota no papel. Às 8h05 eu vou tomar um banho. Às 8h10 eu vou botar a roupa. Às 8h15 eu vou tomar café. Às 8h15 eu vou sair pro trabalho, 8h20 eu vou fazer isso, 9 horas. Enche de coisinhas pequenas. A cada ticadinha que você der que cumpriu, o seu cérebro vai se sentindo mais confiante para realizar ainda mais tarefas no seu dia, porque ele se sente, uau, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E o que a gente faz normalmente? Coloca 2 ou 3 coisas num papel, ou 5, e acaba não realizando. Porque você coloca coisas muito difíceis e se tu deixa uma, você perde aquela confiança. Então coloque pequenos itens, que são os pequenos passos para que você alcance o seu objetivo. E aí você escolhe, você decide. Isso é uma coisa primordial. Você que está ouvindo, você que está aqui. Eu me empolguei, eu não aguento perder a hora de ir para essa vivência. Sabe quantos vão sentir isso? E quantos vão se inscrever? Essa é a diferença. Você tem que escolher, sentir no coração um chamado para qualquer coisa. Essa vivência é só um exemplo que a gente está falando da vivência. Mas sentir um chamado para algo,
Não fica vai pensando, com medo, faz, você, vai com faz medo, com medo mas e invista. vai, né? Ah, mas eu não tenho todo o dinheiro, parcela em 10. Vai e faça. A vivência é só um exemplo, não é? Não tô aqui falando para vender a vivência. É um exemplo a sua vida. Porque a gente deixa de fazer as coisas, porque sabe o que vai acontecer? A maioria acaba fazendo assim. Eu vou fazer, eu vou me inscrever. Aí chega, sai da live. E vira o rei do adiamento. E pergunta para alguém. Ai, não sei. Porque a pessoa não sentiu o que você sentiu. Ela não sabe o que a tua alma sentiu, o que seu corpo tá pedindo, teu coração tá pedindo na sua vida. E você pede conselhos e opinião de outras pessoas que têm as experiências dela, as vivências dela, os traumas dela, as crenças dela. E você deixa de fazer. É assim, aconteceu comigo já na minha vida. Vou dar um exemplo rápido, se o João me permitir. 5 Fica minutinhos. Exemplo bobo. Eu fui comprar uma casa aqui em Cotia. Era começo de quarentena, era janeiro. Não tinha nem começado a quarentena. A quarentena foi em março, era janeiro. Eu tinha o dinheiro aplicado na Bolsa de Valores, tá? Só para vocês entenderem, uma aplicação de Bolsa de Valores D mais 30. Quando eu peço o dinheiro, demora 30 dias para vir para minha conta. Só para deixar claro assim, para vocês entenderem essa história. Eu paro na porta da casa, que eu fui ver em Cotia, num condomínio aqui do lado. Tô com a minha filha mais velha, a Isabela. Eu paro com a Isabela e falo, Isabela, eu preciso de 5 minutos de silêncio. Mãe de 2 coisas lindas. Eu falei, fica em silêncio 5 minutinhos que eu vou meditar. Aí eu medito e peço para os meus guias, para os meus anjos, para os meus mentores, para a minha consciência que me mostre que essa casa é a minha. Mas eu não quero só sentir bem, eu não quero sentir o campo, eu quero ver, eu quero comprovação. Chega desse negócio de só sentir, eu quero comprovação física. Tá bom, entrei na casa... Meu Deus, é um templo de cura. Essa é a minha casa. A Isabela, nossa pai, essa é a tua casa. Eu falei, não, mas eu quero física. Eu vi. Tinha um quadro. Eu tinha acabado de sair de uma aula com um xamã. E no quadro estava explicado bonitinho a aula que eu tive. Todos os símbolos da aula. Mostrando pra mim, essa é sua casa. Chego pra Isabela, já comprei. Saio dali, entro no carro. Ligo pro meu pai. Pai, tô pensando em comprar uma casa em Cotia, 1 hora de São Paulo, Veja bem. no campo. Aí ele... Veja bem. Meu pai tem as crenças dele, ele não suporta morar no campo. Tem pavor de morar no campo. E eu aceitei a opinião de quem eu liguei. Eu não comprei a casa. Faltou um foguinho aí. Faltou o fogo, mas agora eu vou contar o final dessa história. Eu quis tirar o dinheiro da bolsa e botar na minha conta. Os corretores falaram, não, deixa. Eu falei, a bolsa vai cair, deixa. Eu falei, a bolsa vai cair, deixa. Aí em fevereiro eu resolvi falar, cara, não vou ouvir vocês, essa bolsa vai cair, vai dar merda e eu vou tirar. Eu tiro o dinheiro. Demora 30 dias para entrar na minha conta. Quando ela começa os últimos 15 dias, foram os 15 dias que a Bolsa de Valores caiu 40%. Mais, Eu pedi 40% do dinheiro todo da minha vida investido na Bolsa. E o dinheiro quando entra na minha conta, agora eu te pergunto, qual foi o valor exato que eu perdi? Da casa. Sem nenhum centavo a mais, nenhum centavo a menos. Aprendi uma coisa. Seguir meu coração, a minha intuição, não perguntar mais porra nenhuma pra ninguém. E fazer o que eu tenho que fazer. Aprendi a duras penas. Essa lição eu já deveria ter tido em várias coisas. Faltou o fogo. O fogo. A confiança. É aquele que elucida. O fogo clareia. O fogo ilumina. O fogo é a base da iluminação. O que é que a gente procura? A gente procura, eu quero me iluminar. Eu quero ser mais claro para também ajudar a muita gente que vem no meu caminho. O fogo é a tocha, o fogo é a vela, o fogo é a fé, o fogo é a esperança, né, de um dia melhor. O fogo é a chama que dignifica a gente. O fogo é a base, é aquilo que sustenta o prazer. Se eu não tenho fogo, eu não tenho prazer. Se eu não tenho fogo, eu não tenho orgasmo. Se eu não tenho, né, o orgasmo pela vida, o orgasmo por tudo, né, até o orgasmo lá em vias de fatos na cama com o meu amor. Então, se você não tem fogo, você não tem um monte de coisas na sua vida. O fogo é fundamental
para que a gente possa ativar realmente esses grandes saltos que a vida muitas vezes diz assim, meu, faz, para fazer eu tenho que ter fogo. Eu tenho que ser um foguete. Eu tenho que me expandir nele, para que ele saia abrindo o caminho no meio da escuridão. É isso aí. Olha, venham, quem sentiu no coração, se inscreva, não pede opinião para ninguém. Parcela se for o caso, pede nossa ajuda se precisar de mais alguns detalhes. E vou dizer uma coisa pra vocês, adivinha onde eu moro? Eu moro no mesmo condomínio, ainda não moro na casa que eu ainda quero comprar, só que agora eu não tenho dinheiro pra comprar porque aumentou o preço, mas eu moro no mesmo condomínio de aluguel. O universo me trouxe pro mesmo condomínio, numa outra casa ainda de aluguel. Ei, Lelê. Dá-lhe fogo agora. Gente, ó, boa noite, os espectadores de Xuxa, boa noite aqui os meus espectadores. Obrigado. A gente falou bastante de fogo, o fogo inspira aí, o Geraldo, né? Falou o fogo inspira. Dia 13, hein? Inspira a próxima live. Muito. Dia 13 a gente tá aqui junto. Um beijo, para boa noite. Falar do elemento terra, né? Hoje em dia muita gente quer esse elemento, né? Para que ele se sustente nele, se apoie nele e use ele para construir o seu futuro, o seu legado e construir tudo aquilo que é necessário para que a gente Vamos fazer uma fotinha, quem quiser marcar, postar. Aqui uma fotinha do Joel. No nosso, aqui no meu. E aí quem quiser pode mandar DM no meu, no do Joel também, que quiser mais informações, ou no link da bio, ou também no Stories. Se você tá com Xuxa aí e não me segue, me siga. Se você tá com Joel aí e não segue Xuxa, faça essa gentileza, por favor. Tá? Então, ó, beijos alquímicos e até a próxima.